Olá, bom dia Fortaleza, bom dia Cariri, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Quinta-feira, 17 de outubro, está no ar mais um Debate do Povo. É realmente um momento delicado para toda a sociedade cearense, né? Mais uma tragédia, repercutiu até internacionalmente. Um trabalho que hoje, nesse momento, já está se completando 48 horas de buscas, e parabenizar e realmente enaltecer aqui a corporação, o Corpo de Bombeiros, todos os seus militares que estão aí dedicados diuturnamente, aos policiais militares que estão trabalhando no apoio, ao SAMU, Guarda Municipal, Cruz Vermelha, todos os voluntários. Uma grande rede solidária se formou na cidade e não poderia ser diferente num momento como esse. E as buscas elas ainda seguem num momento muito delicado. É preciso que a população saiba, sim, que tecnicamente é possível ainda termos pessoas com vida debaixo desses escombros, mesmo após 48 horas. Já há registros em ocorrências dessa natureza com muito mais tempo e sobreviverem pessoas. Então, por isso as máquinas não estão sendo utilizadas, por isso o trabalho ainda tem sido completamente manual, braçal mesmo, para que a gente possa ter o máximo de cuidado, né, com essas prováveis vítimas ainda vivas. Nessa madrugada, mais uma vez, houve uma sinalização, uma comunicação sonora, que desde o primeiro dia, eu estava nesse mesmo local, no primeiro dia de buscas, também ouvi esse som. Os cães do Corpo de Bombeiros nessa mesma região mudam o comportamento quando estão. Então há um indicativo de que pode haver uma pessoa com vida ainda debaixo desses escombros, e isso ainda aumenta ainda mais o cuidado que a gente tem que ter com essa operação. Que bom ouvir, saber que há esperança, né? Inclusive o Sargento Reginaldo é do Corpo de Bombeiros. Antes eu e o Plínio estavam comentando aqui, será que o vereador foi lá trabalhar? Ele foi, nós soubemos aqui que ele vestiu a farda e entrou lá na operação, foi isso, Sargento? Porque a gente não deixa de ser bombeiro, né? Eu sou da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros, porque a nossa condição militar nos obriga a nos afastarmos completamente da instituição. Não posso voltar à atividade fim. Mas, por exemplo, a legislação diz que no caso de uma extrema emergência eu posso inclusive ser convocado tanto para uma ocorrência como essa dessa natureza, apesar de não ter sido convocado, fui voluntário, como até no caso de guerra a gente pode ser convocado, porque eu faço parte desse quadro, dessa reserva, tanto na Polícia Militar. Nós tivemos que convocar agora, né, no início do ano, policiais militares para atuarem. O Corpo de Bombeiros segue o mesmo padrão, colocamos à disposição das equipes que estavam lá, e tivemos a oportunidade de somar com os colegas nesse primeiro dia de busca e depois voltar às atividades ordinárias aí da Câmara Municipal. Fiscalização lamentavelmente, ou não, né, deputado? Lamentavelmente, a gente precisa que uma tragédia aconteça. Isso no Brasil tem sido recorrente. Eu não vou falar nem só de Fortaleza, como o senhor mesmo colocou. Foi a tragédia do Rio de Janeiro que fez com que o CREA lhe procurasse. Foi a Boate Kiss que fez com que a legislação nacional fosse modificada após mais uma tragédia com várias vítimas lá naquela ocorrência, né? Aqui em Fortaleza, na Câmara Municipal, a gente tem tentado se antecipar. No Código da Cidade foi esquecido completamente de chamar para o debate. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que ela não pode estar esquecida, mesmo sendo um órgão estadual, quando se pensa em legislação para a segurança pública. Então apresentamos várias propostas nesse sentido, trazendo o Corpo de Bombeiros para o debate. Mais uma vez vai ser criada uma comissão para o plano diretor da cidade, e o Corpo de Bombeiros de novo foi colocado de fora. Eu alertei isso na Câmara, porque nós precisamos chamar o CREA, precisamos chamar o Corpo de Bombeiros, quando vamos elaborar as leis que dizem respeito a questões tão técnicas e fundamentais. Depois da tragédia é que o assunto sempre vem à tona, infelizmente. Mas eu tenho percebido que tem duas questões sendo discutidas dentro do âmbito do que se deve fazer no momento. Uma, é claro, está se procurando a responsabilização direta do engenheiro, né? E aí eu penso o quanto que parece uma nuvem, né, que encobre de certa forma no meio dos escombros aí uma questão que é mais profunda, mais complexa. Nós não podemos discutir pontualmente o engenheiro, a obra, aquele prédio específico. É o segundo esse ano. Tem uma questão mais geral
Existe uma lei, não foi cumprida e sempre tem se falado de número e até de valores. E eu levanto o questionamento agora, será que a população está de fato, diante de uma tragédia como essa, preocupada qual é o valor da efetivação de uma lei como essa, que poderá a qualquer momento, diante do tamanho do crescimento vertical de Fortaleza e de prédios antigos, inclusive prédios públicos. Será que o poder público tem feito o dever de casa? E eu digo sem nenhuma cerimônia, eu visito quartéis, por exemplo, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na capital e no interior do estado em situações graves de instalação. Então nem o poder público tem dado exemplo e efetivado a vistoria dos seus prédios, as condições dos seus prédios, imagine a iniciativa privada. Mas o que nós precisamos destacar é que não podemos esperar uma outra tragédia acontecer. Esse debate precisa ser realizado, concordo plenamente com o deputado que não dá para politizar do ponto de vista partidário, ideológico. Até porque politizar é necessário, não tem como despolitizar uma questão que passa por discussão de políticas públicas. Nós não podemos, nesse momento, tornar isso palanque, e é o que a gente tem tido muito cuidado de fazer, porque é uma tragédia, tem vidas em jogo. Temos recebido pelas redes sociais comentários de pessoas que habitam em outros condomínios que já mostram fragilidades e estão preocupadas, né? E aí a gente precisa realmente acelerar esse processo de discussão para que a gente não venha a lamentar uma nova tragédia daqui a algum tempo. Certo. E começando pela campanha educativa, estimulando a importância que tem o efeito preventivo da vistoria, eu acho que tem um caminho, Plínio, aí para dar certo. Com prazos, com certeza. Né? Com prazos, até porque essa questão de multas tem sido muito discutida e questionada na gestão atual, que realmente aumentou consideravelmente, mais do que triplicou a arrecadação em alguns setores com relação a multas, né? Inclusive com a própria tal lei do Alvará, que foi muito questionada pelo setor empreendedor na cidade. Então, mais algo que venha de novo a penalizar, e quando você falou da questão habitacional, de prédios antigos, nós temos um problema aí sério social, que você mesmo está colocando, Viana, que essas pessoas de mais baixa renda, de prédios antigos, como é que eu vou dizer simplesmente vou chegar lá, ou aplico a multa, ou vou interditar o prédio, tirar elas de lá e colocar para onde? Diante do déficit habitacional que Fortaleza já vive. De um grave problema habitacional que Fortaleza já vive. Então, realmente é um problema bem complexo. Por isso que eu estou dizendo para a deputada aqui, para todos que estão nos ouvindo, é preciso, se a lei ainda não está no adequado, se ainda não se tem uma resposta efetiva de quem vai pagar essa conta, precisamos trazer todos os envolvidos para um debate e fazer isso amplamente, Assembleia, Câmara, enfim, todos os poderes constituídos e sociedade civil, para que a gente possa avançar. E o outro que eu queria chamar a atenção, Vamos que uma começar por quem pode, né? arquiteta que teve aqui hoje falou que 80% do laudo que ela emitiu, as pessoas fizeram o laudo, mas não executaram as obras. Então também tem um problema de conscientização, é bem grave, né? Quando fala a palavra conscientização, Viana, eu fico preocupado porque conscientizar é um processo demorado, é um processo complexo e muito subjetivo. E nós temos um problema objetivo, concreto a encarar. Essa tragédia, muitas pessoas disseram tragédia anunciada, e ela pode ser sim mais um efeito de um processo que está acontecendo. É o segundo no ano dentro da cidade. Ontem estive com o presidente do CREA numa entrevista, sugeri a ele que a gente realmente fizesse essa audiência, trouxesse todos os envolvidos para a gente poder discutir o tema enquanto Câmara de Vereadores, urgente, porque algo precisa ser feito. Parabenizar a vereadora Cláudia, ela levou um grupo de fisioterapeutas. Essa é uma das iniciativas mais incríveis que eu vi durante essa ocorrência, porque o cansaço, o estresse físico que esses militares estão passando e voluntários, e tem um grupo de fisioterapeutas instalados tentando aliviar as tensões, né, e os impactos de dor mesmo que esses homens estão vivendo. Então, parabenizar pela iniciativa desses fisioterapeutas e todos os envolvidos, os militares, civis, etc., nessa mega operação.